Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast Mulheres na Pan, episódio novo hoje, convidada muito especial, super moderna. Vamos falar de tatuagem, que é um tema que foi muito pedido por vocês nas nossas redes sociais, ali no @jovempanblumenau. Muito obrigada a todo mundo, né, que sempre participa aqui com a gente, deixando comentários, indicando próximas convidadas aqui para Mulheres na Pan. A gente fica muito feliz mesmo. E eu já quero te fazer um pedido, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Gente, se inscreva no nosso canal da Jovem Pan Blumenau se você ainda não é inscrito. Pode já curtir esse vídeo que nos ajuda muito. Se você quiser deixar um comentário também durante aí o nosso podcast, fica bem à vontade que depois a gente traz esses feedbacks na próxima gravação do podcast. E depois a gente também comenta ao vivo na programação da 88,7 FM. Beleza? Hoje estou recebendo essa bonequinha, né? A nossa convidada hoje é a Bruna. Ela me ensinou a falar certinho sobre o nome dela, que é origem alemã. William. Bruna William, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom que tu aceitou o convite. Eu que agradeço esse convite incrível. Bruna, esse universo de tatuagem, meu Deus do céu, super moderno. Com tantos avanços, né? Porque antes a gente tinha um padrão de tatuagem, aquela coisa cheia de tinta, super marcado, né? Com desenhos diferenciados. Mas hoje a gente percebe que o mundo da tatuagem se profissionalizou muito e hoje tem vários tipos, né? Para todos os gostos, não é verdade? Sim. Que interessante. E o teu estilo qual que é? Tu tens uma marca registrada tua? Eu tenho, desde o comecinho, quando eu comecei a tatuar, eu sempre quis trabalhar com traços finos, tatuagens mais delicadas, mais femininas. E eu acredito que hoje eu consegui já criar a minha identidade e trazer isso para as minhas tatuagens, né? Para os meus trabalhos. Maravilha, não deve ser fácil o traço fino, né? Eu fiz uma tatuagem recente, traço fino. E, gente, pelo amor de Deus, porque parece que a mão verdadeiramente não pode tremer fora do... Não, mas né? não pode mesmo. Assim, qualquer tremidinha que dá ali, escapadinha, mostra, sabe? Então tem que ter bastante firmeza, né? Perfeito. Bruna, muitas meninas mandaram mensagem ali no nosso Instagram falando, conversa com a Bruna, a gente quer saber um pouquinho mais do trabalho dela, ela é maravilhosa, eu quero conhecer um pouquinho mais mesmo, né? Tu és natural aqui de Blumenau, qual é a tua idade, como é que tu entrou nesse universo? Sou de Blumenau, moro aqui a minha vida inteira, tenho 23 anos. A minha família sempre foi dessa área mais artística, assim. A minha avó sempre gostou muito de pintar, ela pintava tela, porcelana, tudo que era coisa. A minha mãe também sempre fez muito artesanato, então eu sempre tive muita influência artística na minha vida, sabe? Isso faz toda a diferença, com certeza. Sim, eu sempre gostei muito de desenhar, desde criancinha, assim, desde que eu me entendo por gente, eu tô envolvida com isso, sabe? Então, foi uma coisa meio natural, assim, pra mim, sabe? Eu já segui alguns tatuadores no Instagram, mas era uma coisa mais despretensiosa, assim, sabe? Só porque eu achava legal, achava bonito mesmo, mas não pensava nem em fazer em mim mesma a tatuagem. Sério? É. Super tradicional. Eu era bem tranquila, desapegada, assim. Certo. E aí, eu segui esses tatuadores e, assim, do nada, virou uma chavinha na minha mente, assim, eu pensei, cara, acho que seria muito legal fazer isso, vou atrás. Claro, porque, poxa, se tu gosta de arte, de desenho, tu pode somar isso na profissão que, poxa, te renda grana, isso é muito legal, né? É, o melhor dos dois mundos, né? Com certeza, que bacana. E aí, tu tá fazendo isso já há quanto tempo? 5 anos que eu tatuo. 5 anos? Olha aí, Comecei com 18, 18. 18 aninhos. Como que foi pra tu se aperfeiçoar? Tu fez algum tipo de curso? Conta pra gente. Olha, na verdade, eu não fiz nenhum curso. Eu comecei bem na louca, assim, sabe? Eu tinha um amigo, conhecido da escola, assim, né? E ele tava começando a tatuar também. E aí, quando eu comecei a ter essas ideias de querer tatuar, eu procurava na internet, mas não tinha muito conteúdo. É verdade. E são nomes muito técnicos. Então, pra quem não entende nada, que eu não entendia nada... um universo à parte, assim, sabe? Eu não conseguia entender nada que eles explicavam lá. Aí eu entrei em contato com esse meu conhecido, pedi pra ele me indicar o que eu poderia comprar pra começar e tal. E aí foi assim, ele me indicou todas as coisas que eu precisava comprar, eu comprei não, meu pai comprou pra mim na época, né? Investidor já, né? E aí eu comecei, eu falei pra minha amiga, quero começar a tatuar. Quer ser minha primeira cliente? Sempre tem os cobaias, né? Isso é
Meu Deus do céu. Coitada, nem sabia no que tava se metendo, Merece um prêmio essa pessoa que deixa Merece. você tatuar assim de início, né? Merece, mas ela não tinha nem noção do que ela tava fazendo e nem eu. Aham. Tu não imaginava assim que ia dar tão comecei. certo, né, Bruna? Uhum. Teu trabalho é incrível. Já quero falar pro pessoal que tá aqui acompanhando o nosso podcast pra seguir ali o @Bruna Tatuer, tá? A gente é Bruna T-T-O-O-E-R. A gente tá colocando aqui também pra vocês seguirem, pra ver o trabalho lindo dessa menina. E aí? Você já tinha algumas inspirações? Aí tu fostes procurar tatuadoras que tu mais ou menos queria seguir o mesmo trabalho, assim? Na verdade, não. Foi Não? algo bem intuitivo. É? Eu acredito que foi bem intuitivo, assim. Porque eu já tinha um estilinho de desenho, sabe? De coisas mais delicadas. Gostava sempre bastante de tatuar, de desenhar elementos da natureza. Então, foi essa linha que eu segui e que eu sigo até hoje, né? Pois é, isso também é uma quebra de paradigma, porque justamente aquelas pessoas que tinham vontade de fazer tatuagem, mas pensavam, é uma coisa meio agressiva, né? Ai, tatuagem é coisa de presidiário, aquela coisa assim, sabe? Agora, sendo bem honesta, muita gente fala e a gente escuta isso, né? Ai, mas tatuagem, aquela coisa fica ali marcada na tua pele pra vida toda e tal. E aí, quando surgiu esse movimento de tatuagens mais delicadas, traços mais finos, parece que muita gente começou a ingressar justamente por ser algo mais discreto, né? Foram se convertendo, né? Exatamente, foram se convertendo. E aí, técnicas para que você possa fazer uma boa tatuagem. Fala um pouquinho pra gente de como que tu foi se aperfeiçoando. Claro que isso muito é o de fazer, a prática mesmo, né? Exatamente. Se tu for comparar hoje uma tatuagem que tu faz hoje com a da Nossa, primeira amiga lá que tu tatuou, coitada. a grande diferença, Coitada né? da minha amiga. Mas é uma coisa... Assim, obviamente tem cursos que a gente pode fazer e tal, pra aperfeiçoar, pra evoluir mais rápido, né? Mas a técnica, assim, o jeitinho, né? A gente pega só fazendo mesmo. Só na prática. E não é fácil, não. No começo dá aquela desanimada, assim, porque, né? Com o mundo da internet a gente vê tantos tatuadores bons. E aí a gente vai se comparando e tal. E o que a gente idealiza que a gente vai conseguir fazer, no início, não é aquilo que a gente consegue fazer. Certo. Então, dá uma desanimada, assim, mas persistindo, a gente vai pegando o jeitinho, a manha ali de fazer, sabe? Porque realmente é uma coisa de prática. Hoje em dia, até tem as peles artificiais, né? Que as pessoas conseguem treinar, assim, antes de ir pra uma pele humana mesmo. Ah, não sabia disso. Tem, Só que não é a mesma coisa, né? Claro. Obviamente, porque a pele artificial, assim, é um fiozinho, assim, né? Bem fininha. E não é que nem um ser humano que tá ali, que a pele não é plana, né? Tem curvas, texturas, as pessoas se mexem. Então, é diferente, assim, né? Então, só mesmo com a prática, eu acredito. Ô, Bruna, e assim, nessa tua experiência que tu já vem fazendo isso há 5 anos, né? Com certeza, como tu falou, cada vez que tu faz uma nova tatuagem é mais técnica, é mais experiência, né? Tem diferença de tu tatuar, por exemplo, você falou ali de textura, de tipos de pele. Quais são as mais fáceis de tatuar? Ou se tem pessoas que sentem mais dor ou menos dor? Isso tem já algo comprovado? Ou regiões do corpo que são mais doloridas, mais sensíveis? Geralmente, onde a pele é mais fina e onde pega menos sol, é onde mais dói, né? Aqui, onde a pele é mais enrijecida já, né? Pega sol e tudo mais, a gente sente menos. Então, é bem relativo, assim. Tem gente que não sente quase nada e tem gente que sente bastante dor, assim, né? Obviamente, também depende bastante do profissional. Do equipamento, maquinário, tudo que ele usa. Então, tudo isso interfere em sentir dor? Interfere, É bem variável, não tem como dizer, esse lugar dói, esse lugar não dói. Obviamente, alguns têm mais sensibilidade do que outros, né? Pois é, eu fiz a tatuagem, eu escolhi justamente esse lugar aqui que do diz braço, que dói menos. Porque dizem que dói menos. Eu vou dizer pra ti que pra mim foi muito tranquilo. É tranquilíssimo. Não senti dor. É muito tranquilo. As pessoas, quem não tem tatuagem, pensam que vai ser uma coisa assim de outro mundo, uma morte, mas eu era né? bem assustada com isso, tá? Pensava, gente, eu vou passar ali, sei lá quanto tempo, 2 horas fazendo uma tatuagem, é que aquela coisa me doendo ali.
ali, me ardendo. Mas não é tudo isso, né? Gente, muito tranquilo. Eu não sei como é que eram as agulhas, se foi mudando. Sim, Acho que muita coisa já mudou também, né? Até pra Sim, facilitar isso, né? Com certeza. É tão fininho que você parece ter uma canetinha ali. Sim, são milímetros que entram na pele, assim, da agulha, sabe? Então, é bem tranquilo mesmo. As pessoas, quando é a primeira tatuagem, elas vêm assustadas, assim, né? E é compreensível, porque é uma coisa que não sabe como é que vai ser. Mas depois que começa, a pessoa fala, era só isso? Exato, é por aí. Bom, a gente tem algumas perguntas que surgiram ali no nosso Instagram, que o pessoal mandou ali no direct do @jovempanblumenau. E a gente vai receber uma ajuda aqui do nosso, como é que é a consciência que ele falou que era pra chamar? Como é que é? Voz da consciência? Voz da consciência. Lombardi. Fala, Lombardi. Quais perguntas surgiram aí pra Bruna? A gente vai começar com algumas. Bruna, pergunta da Aline Volhart. Minha cliente querida. Em que você se inspira para criar as tatuagens? Você é perfeita. Querida. Ai, minhas clientes são maravilhosas, sério. Elas puxam muito meu saco. Qual é a inspiração da Bruna? Eu acredito que a gente é o que a gente consome, né? Como eu consumo... Consumo que fala? Isso aí. Muita tatuagem, tipo, 24 horas por dia do meu dia é consumindo tatuagem, sabe? É tudo que eu vejo, final de semana, tudo. Então, eu acredito que é uma coisa que já tá no meu subconsciente, sabe? Que eu crio ali do nada, assim. Obviamente, eu me inspiro, né, em alguns tatuadores. São uma grande inspiração pra mim, principalmente os russos. Uhum. Que, esse povo de lá parece que é robô, assim, que tá fazendo, porque é muito perfeito. Muita Então, coisa linda, né? Meu Deus. demais. Verdadeiramente, tu bota aqueles vídeos no YouTube lá, tu fica tempão viajando. E aí eu me inspiro bastante neles, que eu acho incrível. Mas muito dos desenhos que eu crio vem aleatoriamente, assim, na minha cabeça. Mas tu és uma pessoa mais delicada, eu percebo, assim, né? Tu é jovem, tu é super feminina. Eu acho que isso também tu consegue transparecer nos teus traços, essa leveza. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Até porque para fazer o traço fino, a gente precisa ter uma mão mais levinha, né? Senão vai acabar com todo o trabalho ali. Maravilha. Tem mais pergunta? Lombardi? Oi, tem sim. Vamos lá, primeiro tem a Beth Taróloga. Bruna é uma profissional incrível, o trabalho dela é impecável. Aí agora vem uma pergunta. Amanda Calesso. Como agir diante de pessoas que querem ditar preços sobre os seus serviços? Putz, essa é polêmica. Isso aí é complicado, porque tem muita gente que só vê valor naquilo que ela faz. Aquilo que o outro faz não tem valor. Ou então aquela coisa assim, quero porque quero fazer com a Bruna, porque ela é maravilhosa, o trabalho dela é incrível. Mas daí não quer pagar o valor que a menina cobra. Porque, poxa, se tu cobra um valor, aquilo lá... o preço tem a ver com um valor. Então, o valor da tua arte, do teu traço, da qualidade da tua tatuagem, cara, quem sabe é tu. Exatamente. Então, se a pessoa não quer pagar aquele preço, se pra ela é preço, então tem que fazer com outra pessoa. Hoje em dia, graças a Deus, assim, acho que as pessoas já estão mais conscientes do meu trabalho e eu não recebo tantas mensagens, assim, tipo, fulano me cobrou metade do valor. Mas quando eu recebi, a vontade era de falar, então faz com fulano, né? Porque se eu tô cobrando certo valor, é porque eu estudei para aquilo, eu me aperfeiçoei, eu sei do que eu tô fazendo. Então, e além de que, sinceramente, tem nome envolvido, né? Quando a gente tem mais reconhecimento, a gente tem o poder de cobrar um pouco a mais. Então... A agenda também, né? Porque hoje, por exemplo, se alguém quiser hoje fazer uma tatuagem contigo, tu vai ter agenda pra quando? Daqui a quanto tempo, assim, outubro. Mais ou menos? Então, olha aí, ó. Início de outubro. Isso aí, né? Tudo isso a gente leva em consideração, né? E quando as pessoas querem colocar preço no nosso trabalho, não tem muito o que fazer, né? Acho que vai da consciência da pessoa, mas, tipo, eu não vou me preocupar porque a pessoa não quer pagar. Quem dá valor ao trabalho, paga, sabe? E é uma coisa difícil de precificar, né? A gente, quando começa a se empreender e a gente vende a nossa hora de trabalho, é uma coisa difícil, né? Porque tu não quer ser injusto com o cliente, mas tu também não pode se colocar no mercado como qualquer uma. Porque se tu tens uma qualidade, tu tens que mostrar
por meio do valor, mas muitas vezes tu tem que começar fazendo um valor atrativo para começar a ter cliente. Exatamente. Então, é uma mistura de coisas que Exatamente. tu tem que levar em consideração, né? Quando eu comecei a tatuar, eu fazia desconto até pra quem tava fazendo a primeira tatuagem. Aham. Eu falava, já que é tua primeira tatuagem, então eu vou fazer tal valor. Sim. Sabe? Pra incentivar mesmo, né? Mas era uma coisa que me deixava meio desconfortável, assim, colocar valor. Tem mais pergunta, Lombardi? Tem um monte. Então vai lá, acho que a gente vai fazendo. Eita, meu Deus. Pra Tem um- aproveitar. Tem um monte. Tem duas pessoas que fizeram a mesma pergunta. Qual é o tipo de tatuagem que você mais gosta de fazer? Só não especifica se é o desenho, ou alguma região, ou alguma técnica. Tá. E só registrando, a pergunta foi da Moque Studio, aí a Amanda Cales também, e o Paulinho Ridiger aqui. Legal. Eu acho que eu entendi mais ou menos a pergunta, porque eu só trabalho com traços finos, né? Esse é o meu estilo. E eu só trabalho com botânica e fauna. Então, eu só tatuo animais e plantinhas. Maravilha. Mas o que eu mais gosto de fazer, assim, desse meio, é pets. Ultimamente, eu tenho feito muito pet, assim, Eu vi de umas coisas reproduzir... lindas. Reproduzir a carinha do pet da cliente, né? Aham. Inclusive, minha Então- cunhada viu, porque você fez ali a carinha de um bulldog, né? Aham. Aí ela falou, meu Deus do céu, preciso fazer a minha bulldog também. Não, sim, Perfeito, fica igualzinho Nossa, o pet, incrível. assim, é uma coisa que dá muito quentinho no coração de fazer, sabe? Incrível. Tem mais? Ele acha que vai descansar, a gente pede pra ele falar mais. Tem mais de 30 perguntas. Mas vamos Nossa, tentando. eu vou contando. responder tudo isso? Vamos tentando. Vamos lá. A Dorigatti, seu trabalho é incrível. Aí, no começo, você se sentia insegura. Como foi lidar e vencer com isso? Muito. Acho legal isso. Muito, me sentia muito insegura. Eu começava a tatuar, primeiro que eu não sabia nem receber o cliente, né? Toda sem jeito, assim, desengonçada. Onde que tu atendes hoje, Bruna? Hoje eu tenho o meu estúdio na Vila Nova, né? Aham. Tenho o meu próprio estúdio, inclusive inaugurei ele recentemente. É perto Final de do mês onde ali? passado. Na Vila Nova? É na Almirante Barroso. Almirante Barroso, mais próximo do Sedup? Não muito. Tá, depois a gente coloca aqui bem certinho. E aí, tu não sabia direito como receber as pessoas? Ficava nem tímida. sabia, ficava toda desengonçada, atrapalhada. E esqueci a pergunta. Sobre essa insegurança, como é que tu fez pra vencer isso, né? Como que foi no início Então, pra ti e aí tal? com a experiência a gente vai sabendo lidar melhor, assim. Mas tu realmente fez isso? Tu começou a chamar pessoas conhecidas, amigas, familiares? Não, Tu... as pessoas vinham atrás de mim já. É? Porque eu já postei desde a primeira tatuagem, eu postei no Instagram já, Mas né? tu lembra quem foram as primeiras pessoas ali, as 10 primeiras? Eram conhecidos ou não? Eram conhecidos. Eram conhecidos. Uhum. Porque na época que eu comecei a tatuar, eu tava no ensino médio ainda, né? Olha Tava só. no último ano do ensino médio. Então, muitas pessoas da escola tatuaram comigo. Coisas pequenas. Pequenas, bem pequenas. Comecei bem pequenininho mesmo, assim. Maravilha. A minha primeira tatuagem foi grande. E aí, acho que eu fiquei meio traumatizada, daí só fiz pequena dali em diante. A primeira que tu fez foi grande. Foi o grande quê? não, né? Grande pra mim que tava começando. Aham. Foi uma rosa na costela, assim, da minha amiga. Nossa, logo na costela que deu Meu, hoje eu tenho trauma de tatuar a costela. Até hoje em dia, porque é muito difícil. E ela ficava incomodada com a dor? Muito. Assim, eu não tinha muita leveza, né? Era a minha primeira tatuagem, não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Minha mão era mais pesada, e ali um local mais sensível mesmo, né? Então ela ficou bem desconfortável, foi bem difícil. Pois é. E hoje, como é que tu, olhando 5 anos atrás, hoje tu se sente bem mais segura? Com certeza. Hoje eu tenho total domínio do que eu faço, assim, sabe? Mas é com a prática mesmo, com a experiência. Fui sabendo como lidar melhor com os clientes. Fui tendo domínio da minha técnica, né? E aí, hoje em dia, é bem tranquilo, assim. Legal, respondido. Vamos pra próxima. Lucas Paulo pergunta quanto tempo durou a tatuagem mais demorada? Então, na verdade, quando a tatuagem vai demorar muito, que eu sei que ela vai demorar muito, eu divido em sessões, né? Então, eu faço... já fiz no máximo 2 sessões, assim, de tatuagens que levariam mais de 6 horas pra fazer. Tá. Então, eu não gosto de sessões longas, porque a gente vai perdendo um pouco do desempenho, né? Ok.
É um trabalho que exige muito esforço físico e mental, né? Porque tem a concentração ali. Total, acho que muito do mental, né? É, muito. E isso aí... interfere, porque imagina, se você tá muito ansiosa, nervosa ou já tá muito fadigada, isso vai mexer com a postura e, enfim... Total, das mãos ali, se você vai tremer ou se vai estar mais firme. Acho que isso interfere, totalmente, né? sim. E aí eu não gosto de prolongar muito as sessões, né? Porque eu quero entregar 100% do que eu consigo. Então, quando eu sei que vai demorar muito mais de 6 horas, aí eu divido em sessões. E qual foi a maior que tu fez? Que levou mais tempo? Foi uma que eu dividi em 2 sessões, que levou em torno de 4 horas cada sessão. Tu lembra o que era? O desenho? Era uma deusa... Foi recentemente uma deusa da justiça, no braço. Eu acho que eu vi essa deusa da justiça ali no teu Insta. Depois a gente procura. Vamos pra próxima. Vamos lá, das várias perguntas que vão chegando, vamos mesclar uma assim, ó. Qual foi a tatuagem mais estranha que já te pediram? E dentro das estranhas, alguém já fez a tatuagem de namorado ou namorada e depois você viu que a pessoa foi tirar essa tatuagem? Ah, não. Assim, nunca vi que removeram alguma tatuagem que eu fiz ou cobriram, alguma coisa assim, eu nunca vi. Mas eu já fiz tatuagem de casal que depois o casal terminou. Isso é terrível, né, gente? Tem coisa que... Mas não era nome. não era então nome? Dava pra dar uma era um símbolo, ali. digamos. É. Tá. Porque nome eu vou dizer pra vocês. Só mãe e pai que eu faria em filho. Nome é tenso, né? Nome Tem que ter muita certeza. Fica a dica já, né? Pode ser o Caio, né? Que a pessoa faz no pulso, aí no outro... Caio e depois levanta. Isso aí. Tem que sempre ver. Ou Amanda. Né? Aí faz a mão de Deus. Não. Aí perguntaram, o Diogo aqui perguntou qual foi a tatuagem mais estranha que já te pediram, né? Sim, estranho. E também teve a Fernanda Pereira aqui, ela perguntou sobre tinta vegana na tatuagem. Tinta vegana, na verdade, todas as tintas, todos os materiais que a gente tem legalizado pela Anvisa hoje no Brasil são veganos. Nenhum é testado em animal, então pessoas não precisam se preocupar em relação a isso, porque não tem nada testado em animal. E a tatuagem mais estranha que já me pediram, nossa, faz muito tempo isso, foi no meu comecinho, uma mulher me pediu pra eu tatuar a pinta da Marilyn Monroe nela, no rosto dela. Tu fez? Não. Olha, a pessoa pediu pinta. Eu não imaginava. Não, sério. Não fiz. Era fã da Marilyn Monroe ou só queria fazer um charme? Eu não sei, será? Eu não conhecia a pessoa. Acho que ela achava legal, né? E aí ela pediu pra fazer de tatuagem, mas... Não, realmente bem esquisito. Estranho, né? Tem alguma coisa que não adianta te pedir, tu jamais vai tatuar? Porque assim, tem dos estilos... Se a pessoa quer um estilo que realmente não é a tua técnica, tu vai dizer, não, eu não sou especializada nesse tipo de estilo. Mas tem algum desenho, algo que se te pedirem, tu não faria? Acredito que não. Não? Tem desenhos que me mandam, às vezes, que eu recuso. Porque, às vezes, a pessoa quer fazer muito pequeno. E aí, o desenho tem muitos detalhes. E eu não conseguiria fazer daquele tamanho que a pessoa pediu. Porque, depois de um tempo, né, a tatuagem envelhece junto com a nossa pele. Então, esses traços podem vir a se juntar e a tatuagem virar uma coisa, um borrão, assim, uma coisa que não dá pra entender, sabe? Certo. Então, quando eu vejo que o trabalho não vai ficar de qualidade a longo prazo, aí eu recuso. Certo. Mas não são desenhos específicos. Tá. E, Bruna, deixa eu te perguntar, quais são as maiores dúvidas que as pessoas te mandam, assim, aquelas mais corriqueiras antes de fazer a primeira tatuagem? O que as pessoas mais te perguntam? É sempre dor, né? Dor, né? Sempre em relação à dor. Elas pedem pra eu indicar lugares que não dói tanto. Essas coisas, assim. Mas eu falo, pode vir bem tranquila, faz aonde tu tem vontade. Porque, assim, mesmo que doa um pouquinho, óbvio que a gente sente um desconforto, não é totalmente indolor, né? Mas não é aquilo que as pessoas imaginam, é bem mais tranquilo. E mesmo que a gente sinta esse desconforto, é uma coisa que é eterna, né? A dor ali é só no momento. Então, faz aonde tu quer realmente fazer, onde tu acha bonito. Não pensa tanto na dor, porque depois a dor vai passar e tu vai estar com a tatuagem ali do jeitinho que tu sonhou. Muito bem, mas tem algo que a pessoa possa fazer se ela realmente já sabe que ela é mais sensível? Tem algo que ela possa fazer para diminuir um pouco essa dor? Não. Pelo menos o psicológico dela ajudar, sim? Tem algo? Eu acho que quanto mais a pessoa tem medo, melhor é.
Porque daí ela chega na hora com medo, assim, apavorada. E aí começa a dar a primeira agulhadinha ali e vê que não é isso tudo, sabe? Certo. Então, hoje em dia eu já não tento muito acalmar as pessoas, as clientes. Porque eu sei que não importa o que eu diga, ela vai achar que é papo de tatuadora, sabe? E não importa muito o que eu diga, ela só vai realmente relaxar quando ela sentir ali que é mais tranquilo do que ela imaginava. Certo. Qual é a melhor forma de cuidar da tua tatuagem para que ela fique bonita mais tempo? Porque a gente sabe que, como você disse, pode desbotar ao longo do tempo, isso tudo, né? Então, como manter a minha tatuagem mais bonita por mais tempo? Sempre hidratando a pele, né? A nossa pele não pode ficar ressecada, porque isso acaba também influenciando no aspecto da tatuagem, assim, depois de cicatrizada, eu digo, né? Então, quanto mais a gente hidratar, ter uma pele saudável, melhor. Hidratar de dentro para fora e também com hidratantes, né? Quanto mais hidratada, melhor. A tatuagem vai ficar mais preta, mais brilhante, vai ter um aspecto saudável, sabe? E enquanto ela tá cicatrizando, né, nesse processo de cicatrização, eu recomendo o uso de óleo de coco para manter a hidratação. Certo. E aí, quanto mais hidratada a gente manter a pele, melhor o resultado dela. Então, vamos lá. Fiz a minha tatuagem. Vamos tirar essas dúvidas que surgem, né? Fiz a tatuagem. Eu vou ficar quanto tempo com o plástico? Uso plástico, não preciso? Quais são os cuidados até que ela realmente cicatrize e fique perfeita? Hoje em dia, eu uso um adesivo protetor, assim, né? Um curativo protetor. Próprio para tatuagem. Então, eu não sou adepto daqueles plásticos filmes que enrolava na pele, assim, sabe? Porque isso ali não é próprio para tatuagem, daí a pele vai suando, fica anti-higiênico, sabe? Na minha opinião, né? Claro. E aí, hoje em dia, eu utilizo do adesivo, que é próprio para tatuagem, e aí a cliente mantém de 24 a 48 horas na pele. E depois ela remove normalmente, isso pode molhar, é bem tranquilo, impermeável e tal. Ela remove e aí eu recomendo que comece a utilizar o óleo de coco para hidratação da pele, né? Porque nesse processo de cicatrização, a tatuagem vai soltando casquinhas, né? E aí... A coceira, então? É, dá uma Meu coceirinha. O que a gente faz quando a coceira é demais? Aí, quanto mais hidratada, menos coceira e menos risco de arrancar essas casquinhas sem querer, né? Porque a gente não pode arrancar essas casquinhas que dá no processo de cicatrização, porque arranca o pigmento, né? Agora, para a tatuagem que é com traço fino, acho que todo esse processo ele acaba sendo melhor, né? Porque já é tudo tão fininho, então até as casquinhas já é tudo mais delicado, assim, né? O traço fino é mais superficial, né? Mais superficial, perfeito. Então, a cicatrização é mais rápida, mais simples, mais delicada. Tá, daí uso o óleo de coco, protetor solar, evitar o sol. Exatamente, sol é extremamente necessário evitar, assim, não pode mesmo, porque os raios solares afetam a pigmentação, né, da tatuagem. Então, protetor solar só depois que cicatrizar e enquanto está cicatrizando, sem sol na tatuagem. E mar também, praia, né, lugares sujos. Não é interessante ir, porque pode infeccionar e aí vira uma meleca. Pois é. E é isso. Tem mais uma pergunta pra te fazer. Às vezes a gente faz a tatuagem e algumas pessoas comentam sobre, estourou o ponto. Estourou o pontinho. O que é isso? Como evitar? Então, a nossa pele tem 3 camadas, né? A tatuagem tem que ficar, o pigmento, né? Tem que ficar na camada do meio. Na segunda camada. Então, quando esse pontinho estoura, esse traço estoura, é porque ela foi para a terceira camada da pele. Isso também pode acontecer por a pessoa ter feito muito esforço físico nos dias recentes após a tatuagem, sabe? Porque daí o pigmento não tá bem fixo no lugar ainda e ele pode acabar dando uma escorrida, assim, para os lados. Então, isso pode acontecer tanto por conta do tatuador que atingiu a terceira camada da pele ou o cliente, né, que acabou falhando ali nos cuidados. Tá, no caso, uma coceira, se você coçou com a unha, ou então se ficou uma roupa ali, tipo, sei lá, uma lã, alguma coisa que ficou batendo por muito tempo. Isso interfere também? Isso interfere, mas isso interfere pra falhar. Tá. Porque daí vai arrancar as casquinhas, né? O atrito ali arranca as casquinhas e a casquinha é o pigmento, então... Então, se eu arrancar a casquinha antes do tempo que ela não saia sozinha, isso pode ajudar a falhar
o traço? Nossa, vai ficar totalmente falhado, assim. Certo. Então, a casquinha não pode arrancar mesmo. Então fica uma dica bem importante, porque depois que falha... Eu sei que dá uma agoniazinha, né? Aquela casquinha ali dá uma agonia, mas tem que deixar ela ali, porque ela vai cair naturalmente e vai cicatrizar certinho. E aí depois vai ter que retocar, no caso, se fica falhado, né? E ninguém quer isso, né? Pois é. Tem mais pergunta, Lombardi, pra gente encerrar? Nosso Lombardi, tá bonito ele, né? De camisa xadrez. Do xadrez. Tem uma pergunta. Tem alguma tatuagem da moda em 2022? Nossa, tem várias tatuagens da moda. Isso aí a gente quer saber. Hoje em dia tem muitas tatuagens da moda. Mas é difícil especificar, assim, sabe? Eu acredito que... Assim, eu trabalho com arte autoral, né? Isso então, é fantástico. É legal. Porque mesmo que a tatuagem seja da moda, né? Ela é feita ali pra pessoa, sabe? Então, eu penso... a pessoa especifica coisas pra mim, ou não, né? Mas ela especifica, eu quero tal flor, por exemplo. Especifica a flor. E aí, eu crio... Olhando a referência da pessoa, mas eu crio um novo desenho para ela. Inclusive, penso na anatomia do corpo. O que encaixaria melhor, como os ângulos influenciam, né? Quando ela estiver de frente, o que as pessoas vão ver quando ela estiver de lado, sabe? Então, mesmo que seja uma tatuagem da moda, é algo muito exclusivo. Porque eu tô criando ali pra pessoa, sabe? Então, por exemplo, assim, a pessoa vai te falar alguns elementos que ela gosta e tu pode criar algo específico pra ela. Exatamente, né? Exatamente. Legal, mas no caso dele ali, que ele falou de tatuagem da moda, o que hoje é tendência, assim? O que hoje mais as pessoas pedem? O que é algo do momento? Olha, eu acredito que a moda realmente tá sendo os traços finos. Mas eu acho que não é uma coisa que vai acabar logo, assim. Acho que é uma coisa que tende a crescer ainda mais, sabe? Que as pessoas vêm conquistando muitas pessoas, né? Porque é muito lindo. Eu vejo muitas mulheres fazendo o traço fino. Homens procuram? O que o homem mais procura? Não muito. Eu não atendo homens, eu trabalho exclusivamente com o público feminino. Então tá certo. Por isso que ela está aqui no Mulheres da Pan. Vamos lá, com mais perguntas? Tem elogio aqui que é da Nicole Zancanella. Sou fã do trabalho da Bru, de cada detalhe depositado em tudo que faz. Melhor de todas. Aí tem outras pessoas elogiando e tal. E aí eu tenho uma pergunta aqui que eles perguntam: qual é o seu desenho favorito pra você numa tatuagem pra você? Vixe! Quantas tatuagens tu tem? Muitas? Tenho várias, tenho mais de 60. Mais de 60 tatuagens? Tenho mais de 60, mas eu tenho muitas pequenas. Então, elas vão se perdendo ali e fica várias, né? Mas você que se tatua sozinha? Ou tem alguém que te tatua? Não. É o segredo da tatuadora que ela não quer revelar. Não, eu não me tatuo sozinha. Eu já me tatuei bastante, né? A minha perna é quase fechada assim, a canela, porque eu fiz as tatuagens. Porque no começo eu tinha medo de fazer nas pessoas. Aí eu fazia em mim mesma. Mas hoje em dia eu não me tatuo. Mas é coragem também? Né? Porque tatuagem, só pra avisar, a gente não sai, tá? Mais. Caso não saibam, não sai. E aí... E aí eu faço com tatuadores que eu admiro mesmo. Que legal. Muito bom. E daí tu perguntou sobre o desenho, né? O que tu faria hoje? Então, recentemente eu fiz novas tatuagens. Eu gosto muito de felinos. Então, gosto dessa pegada, assim, animal, sabe? Seria alguma coisa nesse sentido. Talvez a carinha dos meus pets, que eu amo. Maravilha. Eu não posso deixar, a gente tá encerrando já, infelizmente, mas eu não posso deixar de te perguntar isso, assim. Pra aquela pessoa que tá pensando realmente em entrar nesse universo, quero fazer minha primeira tatuagem, né? Já tá ali namorando um tempão, mas fica na dúvida. Como que eu posso iniciar? Sabe, o que eu faço de início? Eu acho que é importante a pessoa definir um desenho e pensar com calma, assim, no desenho que ela quer fazer. Porque nesse começo a gente fica mais em dúvida, assim, a pessoa acha que vai enjoar. Eu acredito que não tem muito como enjoar, porque é uma coisa que vira parte do nosso corpo depois, assim. Que a gente se olha no espelho e nem repara mais que tem, assim, só no comecinho. É verdade. E vira parte da gente, então eu acho que enjoar, as pessoas não precisam se preocupar tanto. É só escolher um desenho que realmente goste, né, que faça sentido, que combine com a personalidade. E procurar um bom profissional, né, porque
é o critério essencial pra tatuagem ficar bonita, né? Com certeza. E... Porque pensa, pra algo que vai ficar pra sempre no teu corpo, a gente não vai pelo preço só. É. Eu vou no mais barato. Não, porque, meu Deus, é algo bem sério, né? Sim. Depois, pra você tirar uma tatuagem e remover, Trabalhoso. é um processo... E bem mais caro. Bem mais caro, dolorido, né? Então, Aham. assim, realmente não é vantagem. Tu tem que fazer pra não se arrepender. Isso, faz com uma pessoa ali que tu acompanha o trabalho, que tu sabe que tem um trabalho seguro, sabe? Que se preocupa também com a biossegurança, a segurança do cliente, né? E que faz um trabalho que te enche os olhos, faça os teus olhos brilhar. Não só Com pelo certeza. preço, sabe? Com certeza. Porque com certeza vai valer muito mais a pena. E também recomendo fazer uma tatuagem pequenininha de começo, pra pessoa sentir ali como é que é e tal, e ficar mais tranquila. Boa dica. Vamos à dica final? Um livro, um filme ou uma série queiras indicar? Então, eu tenho lido bastante livros sobre hábitos. Então, eu recomendo o livro Hábitos Atômicos, que fala sobre como os nossos pequenos hábitos podem influenciar o nosso dia a dia, a nossa rotina e o nosso sucesso. Então, é um livro bem legal, assim, para quem busca esse universo aí. Ótima dica, ainda mais para uma jovem empreendedora, né? Maravilha, Bruna, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, tá? Eu Queres que encerrar com algum agradeço. recado? Ficou de mandar um beijo para alguém? Fica à vontade. Ai, gente, obrigada por todas as perguntas que fizeram ali no Insta da Jovem Pan. Adoro a interação de vocês e obrigada por todo mundo que me acompanha. E é um público bem fiel que tu tens, né? Muitas meninas Percebo. são bem engajadas, elas são maravilhosas. É aquelas que dizem, vou fazer só uma tatuagem, sempre volta a fazer uma Sempre, novinha. minhas Mais clientes uma. são super fiéis, super fiéis. Que legal, obrigada, Bruna. Até Eu a que próxima. agradeço. Meus amores, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta ainda, pode deixar aqui, pode comentar, que depois a gente entra em contato e passa essas perguntas para a Bruna também pelas redes sociais. A gente comenta ali na 88,7 FM. Por favor, você que chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, também dê um joinha, curta aí esse vídeo porque nos ajuda muito a esse conteúdo chegar cada vez mais longe. E você também pode sugerir pessoas convidadas aqui para o nosso podcast, tá? Para todos os podcasts, inclusive aqui da 88,7, é só você acessar @jovempanblumenau no Instagram e passar ali pra gente o recadinho. Um beijo e até a próxima!